Olá, continuando nossa aula 2 hoje, vamos falar um pouco sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Então, vamos iniciar falando sobre os fatores que afetam a saúde física e mental no ambiente de trabalho e quais são os sinais em que a saúde mental pode estar comprometida. E iniciando, né, vamos ver o que é a saúde mental, né? A saúde mental, ela é o equilíbrio emocional, social e psicológico para lidar com os desafios da vida, trabalhando de forma produtiva, manter relações saudáveis e tomar decisões conscientes. Então, quais são os componentes da saúde mental? Bem-estar emocional, resiliência, relacionamentos saudáveis, autoconhecimento e autonomia e propósito. Então, alguns fatores que podem comprometer essa saúde mental: o estresse crônico, a sobrecarga, conflitos familiares e profissional, violência, abusos, traumas, consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, problemas financeiros, desemprego e algumas doenças físicas também. E aí esses fatores, né, comuns, né, no dia a dia, eles também podem afetar alguns fatores na saúde mental dentro do trabalho. Então, o que são eles, né? Sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas, ambiente tóxico, né, um ambiente de trabalho tóxico, conflitos interpessoais dentro do ambiente de trabalho, a falta de reconhecimento e valorização e uma cultura organizacional tóxica, né? E aí a gente tem, dentro desses fatores, né, quando a gente vê esses fatores, a gente começa a perceber alguns sinais de que a saúde mental ela pode estar comprometida. Então, a gente tem os sinais emocionais, os sinais físicos, os sinais comportamentais, os sinais cognitivos. Então, dentro dos sinais emocionais, o que a gente pode perceber, né? Há uma tristeza persistente, ou uma apatia da pessoa, uma irritabilidade frequente ou explosões de raiva, uma ansiedade constante, preocupações excessivas, um sentimento de vazio, de desesperança, oscilações de humor intensas, né? Sem causa aparente, uma hora tá feliz, uma hora tá triste. Então, isso são alguns sinais emocionais que a gente tem. Alguns sinais físicos, né, que o trabalhador ele pode demonstrar. Um cansaço extremo, mesmo após um período de descanso, né? Uma tensão muscular muito frequente, dores de cabeça, dores do pescoço, ou nos ombros, né? Dores de cabeça recorrente, problemas gastrointestinais, dores no estômago, dores, náuseas, né? Alterações no sono, então, podem ter ou muito sono ou insônia, mudanças no apetite, muito apetite, pouco apetite. Então, são todos sinais físicos no nosso corpo, né, que demonstram que alguma coisa está errada, né, com a nossa saúde mental. Alguns sinais comportamentais que nós temos, né? Então, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, queda no desempenho profissional, no desempenho acadêmico também, um isolamento social, uma falta de motivação para tarefas simples, o uso, né, um uso aumentado de álcool, de cigarro, de outras substâncias ilícitas também. Então, a gente tem também alguns sinais cognitivos, né? Então, quais são esses sinais, né? A gente tem os pensamentos negativos recorrentes, que podem acontecer, dificuldade de tomar decisões, então, percepções distorcidas de si mesmo ou de outros, a gente começa a imaginar que está acontecendo alguma coisa, que o outro está pensando alguma coisa da gente que não é o real, né? Uma baixa estima excessiva, uma culpa excessiva, né? Então, esses sinais cognitivos são sinais que a gente começa a imaginar, são pensamentos que a gente começa a ter que não são reais, né? Então a gente começa a pensar, né? A gente pode a gente, né? A pessoa pode começar a pensar assim, né? Não vejo mais sentido nas coisas, estou cansado o tempo todo. São frases que as pessoas começam a falar que a gente pode começar a ver esses sinais, né? Nos outros. Não consigo mais lidar com isso, queria apenas sumir, né? Ninguém me entende. Essa frase de ninguém me entende é uma frase muito comum, né? Que a gente consegue perceber que algo está errado com a pessoa.
né? A pessoa, ela fala, as outras pessoas, elas entendem, mas ela acha que as pessoas não estão entendendo ela. Então, são frases que a gente consegue, né, ver que a pessoa ela não está muito bem. Então, a gente, né, pode identificar esses sinais, né, nas pessoas. E esses sinais, eles também são identificados dentro da própria empresa, né? Então, todos esses fatores, eles são identificados dentro da empresa, dentro da organização. E aí a gente tem alguns sinais muito graves, né? Além desses todos os sinais físicos, sinais emocionais, sinais cognitivos que a gente tem os sinais graves, né? Então, quais são esses sinais? São pensamentos sobre morte, de autolesão ou suicídio, uma fala desorganizada, né, uma desconexão com a realidade, então os pensamentos desconexos, né, umas falas desconexas, um comportamento de risco, um comportamento autodestrutivos. Então, quando a gente percebe que as pessoas elas estão mais isoladas e elas começam a ter um comportamento mais de risco, a gente pode, são sinais mais graves, então sinais que a saúde mental ela já está num nível mais avançado, né, num nível de comprometimento mais avançado. Então isso aí, se a gente identifica alguma pessoa, né, com esses sinais, a gente tem que ficar em alerta. Então, eu deixo aqui para vocês, né, se alguém, né, tem algum desses sinais, se alguém identifica algum desses sinais, né, em alguma pessoa dentro da sua empresa, dentro da sua casa, procure ajuda, tente ajudar. Se você identifica, né, algum desses sinais em você, procure ajuda. A gente tem ajuda hoje com psicólogos. Muitas empresas possuem psicólogos hoje, então indique é, orientação, né, para essa pessoa na sua empresa. Se tem algum colega de trabalho que você identifica que está precisando de ajuda, né, acolha esse colega, indique ajuda para ele. Se você precisa, se você não sabe como ajudar, tem um telefone que você pode ligar, que é o 188, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Então, se você está precisando de ajuda, ou para você ou para alguém, você pode ligar que vai receber todas as orientações. A gente precisa fazer uma corrente, porque a saúde mental, ela é muito, né, a saúde mental das pessoas e do trabalhador, hoje em dia, ele é muito grave, né? Então a gente precisa se preocupar, porque hoje em dia existe um número muito grande de pessoas com a saúde mental comprometida. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada.